tema da nossa aula de hoje é libertos do império das trevas, ou se você preferir, libertados da potestade do diabo. Parte 1. Terça-feira que vem a gente vai fazer a parte 2, porque é muita coisa, não dá para ser numa aula só, viu? Então, o texto que vai dar suporte a esse tema da aula está em Colossenses capítulo 1, versículo 13, quando o apóstolo dos gentios, Paulo, o nosso apóstolo é Paulo. Pedro era o apóstolo para os judeus. Paulo, o apóstolo para os gentios. Ele proclama em alto e bom som uma notícia espetacular para a igreja. Ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento nessa noite. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós mais uma vez reunidos em Teu nome, com temor no nosso coração e com um profundo anseio na nossa alma de aprender da Tua palavra, de conhecer a Tua verdade, aquela verdade que o Senhor diz, quando nós a conhecemos, ela nos liberta do pecado, dos falsos ensinamentos, do falso evangelho, das falsas igrejas, dos falsos pastores, dos falsos caminhos. Ela nos liberta de tudo aquilo que é prejudicial à vida. E nós ansiamos pela Tua verdade. Nós temos sede da Tua palavra, fome de conhecer os Teus mistérios. Então fala, meu Deus, com a Tua igreja agora. Fala com os Teus pequeninos, com as Tuas ovelhas. O Senhor diz que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz. O Senhor as conhece e elas te seguem. Elas se submetem àquilo que o Senhor proclama para elas. Usa-me, meu Deus, como Teu pastor, como Teu servo. Servo tão carente, meu Senhor, da unção do Teu Espírito a cada segundo da minha existência. Tão carente da sabedoria, porque sem a sabedoria e sem a Tua unção, eu não poderia proclamar o Teu Evangelho, eu não poderia anunciar as boas novas do Teu reino, porque a minha suficiência, ela vem de Ti, ó Deus. E que tudo que for falado nessa noite aqui, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para o crescimento espiritual do Teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Evangelho significa boas novas, boas notícias. E o Evangelho da graça de Deus, que é o único para a igreja, que Paulo ouviu da boca do justo, esse Evangelho que ele recebeu mediante revelação do Cristo ressuscitado, ele traz para a igreja de Jesus exatamente isso. Boas notícias, boas novas. Quem não tem a revelação da graça de Deus, quem não ouve o Evangelho da graça de Deus, vive de más notícias. É uma verdade. Cuidado, irmão, que o diabo vai te pegar. Se você abrir uma brecha, ele entra. Se você não tiver cuidado, ele pode voltar com mais 7. Olha, cuidado que ele está em derredor. Só se ouve isso. Porque o falso evangelho, ele traz más notícias. Ele tem trazido más notícias para a igreja. E essas más notícias acabam gerando no povo de Deus um espírito de medo, um espírito de insegurança. Por isso que você vê aí fora o povo de Deus, um povo angustiado, um povo triste,
um povo sem paz, um povo vivendo as 24 horas do dia com medo desse tal de diabo, com esse tal de demônio, com esse tal de Satanás. Quando, na verdade, o diabo, Satanás e seus demônios são seres desprezíveis que o nosso Deus já os derrotou na cruz do Calvário. Seres desprezíveis que o nosso Deus já derrotou na cruz do Calvário. Mas, infelizmente, o sistema religioso tem usado o diabo como a estrela principal da companhia. Cada denominação tem o diabo como a estrela principal. Se fala mais do diabo do que se fala de Deus. Muitas das vezes a maioria dos cultos são cultos ao diabo, não são cultos a Deus, porque só faz falar porque o diabo faz, porque o diabo está fazendo, porque o diabo está acontecendo, porque o diabo está fazendo isso, porque o diabo está fazendo aquilo. E a sensação que dá é que Deus não existe. É que Deus é um ser impotente. Tem pastores que dizem, irmãos, a briga está feia. Olha, Deus e o diabo estão no centro do ringue. Como se fosse dois pesos pesados numa luta de boxe. Ainda tem pastor que diz assim, e o pior é que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa evangelizar mais, porque o diabo está levando vantagem. A sensação que passa é que são dois poderes se degladiando. Né? Aí de repente, eita, o diabo está levando vantagem, e deu um soco em Deus, e deu um direto, e agora deu um cruzado, vai nocautear, levantou, Deus reagiu, deu de volta, agora Deus está na... Gente, não existe essa coisa de uma dualidade de poder, não existe. Não, porque Deus tem o poder dele, o diabo tem o dele, não, o diabo tem poder de nada. Deixa eu mostrar uma coisa para os irmãos. Não está na apostila, não. Lá no Velho Testamento, em 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Todos estão aí com a Bíblia aberta? Conseguiram achar? Capítulo 29, versículo 11. Presta atenção como é a oração de uma pessoa que conhece Deus. O poder de Deus, a grandeza de Deus. Isso é uma oração de Davi. Davi diz assim, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, inclusive sobre esse tal de diabo. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Teu Senhor é o poder. Todo poder emana de Deus. Todo. Então esqueça esse negócio de diabo contra Deus, demônio contra Deus. O diabo nunca foi nem nunca será páreo para Deus. O diabo, em relação a Deus, ele é inferior ao que uma formiga representa para a gente. Inferior. Peraí, pastor. A formiga eu vou lá e esmago ela, mas às vezes ela vai lá e te morde. Às vezes consegue morder, não consegue? Não é páreo para você, mas às vezes o diabo não consegue morder Deus não, meu irmão. É inferior a uma formiga. Não é páreo para o nosso Deus. Amém? Agora, se tem usado muito essa figura do diabo para causar medo ao povo de Deus, para impor ao povo de Deus doutrinas de homens,
Aí começa, olha, se fizer isso, o diabo te pega. Se cortar o cabelo, cuidado que ele vem com mais 7. Ó, se for à praia, o diabo está de olho em você. Ele vai entrar, ele vai sair, ele vai voltar, ele vai trazer mais 7, mais 14, mais 21. Faz um terrorismo terrível. Eu sempre digo, se fosse possível proibir todas as igrejas de falarem no nome do diabo, eu acho que 95% dela fechava as portas. Uma semana acabava a igreja. Porque só se fala do diabo, não sabe falar de outra coisa. Só se sabe falar do diabo. Você chega e diga assim, fale aí do poder de Deus. Fale da grandeza de Deus. Fale da soberania de Deus. Fale. Deus é forte. Sim, e o que mais? É grande. Sim, poderoso. Sim, e o que mais? Chega. Agora diga assim, fale do diabo. Aí, meu irmão, se você não der um freio, o cara passa 24 horas falando do diabo. Sabe tudo do diabo, o nome dos irmãos do diabo, do tio do diabo, da mãe do diabo, da descendência do diabo, todos os apelidos do diabo, tudo ele diz que sabe sobre o diabo. Sobre Deus, nada. Então, o evangelho da graça de Deus, ele traz para a igreja boas notícias. Quando Paulo recebeu a revelação da graça de Deus, ele trouxe para a igreja boas notícias daquilo que Jesus realizou na cruz, em favor da sua igreja, em favor do seu povo, com o seu sacrifício. São essas as boas notícias que ele trouxe. Então, qual é a realidade da Bíblia? Qual é a verdade da Bíblia? Até a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, havia uma realidade espiritual nesse mundo. O império das trevas. Até a morte e ressurreição, o império das trevas. Depois que Jesus disse, está consumado, a realidade do mundo muda completamente. Aí passa a ser para nós o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Amém, irmãos? Bom, vamos entender com mais profundidade isso. Vamos ler o pensamento que está na apostila, que diz assim: por falta de conhecimento, muitos filhos de Deus têm sido enganados por um falso evangelho que os induz a uma luta diária contra o inimigo que já está derrotado. Você já imaginou que você lutar contra o inimigo que está derrotado? O irmão ligou para mim e disse assim, pastor, eu conversei com o pastor da minha igreja, isso foi essa semana agora, e eu mostrei para ele essas coisas que eu aprendo no rádio com o senhor, e ele disse, está correto, Jesus derrotou o diabo de verdade, mas nós não derrotamos. Mas nós não, foi Jesus, nós precisamos derrotá-lo. E o pobrezinho ligou para mim, e aí pastor? Eu digo, sai fora meu irmão, está fazendo o que ainda aí? Sai, pega mala e cuia e vem embora, né? Bom, ponto 1 da apostila. Antes de Cristo, o império das trevas estava estabelecido, que teve início lá no Éden, após a desobediência de Adão. Você sabe que o mundo espiritual já existia, né? Antes mesmo de Deus fundar o mundo físico, já existia o mundo espiritual. Eu coloquei aqui a letra A e a letra B, só para mostrar isso, mas não vamos nem ler esses versículos, porque é só para você ter conhecimento. Um fala do diabo, outro fala também, quando ele estava lá no Éden, eu subirei acima das estrelas de Deus, acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Aí foi expulso. Foi expulso do céu, foi lançado para o abismo, veio para a terra. Aí lá no jardim do Éden, Deus coloca quem? Os seus filhos. Com que objetivo Deus coloca os filhos dele nesse mundo? Com que objetivo Deus criou os seus filhos como seres espirituais, a sua imagem, a sua semelhança, e os revestiu de pele, de carne, de ossos e de tendões? Com o objetivo de dominar sobre a sua criação.
Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ok? Então vamos lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, até aqui, os filhos de Deus, o homem, tinham uma autoridade sobre toda a terra. Uma autoridade dada por Deus sobre todas as coisas. E até este momento, a terra era uma terra abençoada. Diga lá, era abençoada. Porque, irmãos, olha só. Quem tem autoridade é quem comanda. E quem comanda é quem tem autoridade. Mas se, por um motivo qualquer, aquela pessoa que recebeu autoridade deixar de comandar, alguém que não tem autoridade assumiu o lugar dela, tomou a autoridade dele. Assumiu a autoridade que era dele, ele não usou, o outro veio e usou, passou a ter autoridade. Essa é a realidade da Bíblia. Porque foi exatamente isso que aconteceu no paraíso. Adão tinha uma autoridade, ele é que deveria comandar tudo, mas de repente, ele ouve a voz da serpente, ele ouve a voz da sua mulher, ele se deixa comandar por ela, e qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado? Está aqui, ó. Mateus, Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18. Ok? E a Adão disse Deus: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então a terra se tornou maldita. Por quê? Porque a partir daqui, Satanás e seus demônios passaram a reinar sobre a terra. Assumiram uma autoridade que era de Adão. Foi a partir daqui, irmão Geraldo, que se estabeleceu no mundo o império das trevas, que só acabou com a morte e a ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Deixa eu mostrar outra coisa para você. Volta lá, por favor. Volta lá não, vai no livro de Lucas, capítulo 4, para você ficar mais compreensível isso que eu estou dizendo. Lucas capítulo 4, versículo 6 em diante. Ok? Todos? Então vou ler. Disse-lhe o diabo, dizendo para Jesus: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrar do me adorar, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele lhe darás culto. Olha que coisa interessante. Eu te dou toda esta autoridade, eu te dou a glória desses reinos, porque esta autoridade me foi dada. Alguém passou para mim essa autoridade. Como é que Adão passou para o diabo a autoridade? Abra em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 16. Paulo diz à igreja assim, Romanos 6,16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Vocês não sabem, Paulo pergunta,
que daquele a quem vocês se oferecem como servos para obediência, desse mesmo a quem vocês estão obedecendo, vocês se tornam servos. Foi o que aconteceu com Adão. A quem é que Adão obedeceu? Ao diabo. De quem que ele e toda a descendência se tornou escravos? Do diabo. Por isso que em Romanos capítulo 5, versículo 12, está aqui, né? Só voltar uma página. Romanos 5, 12. Ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a partir daí, estava estabelecido definitivamente o império das trevas. Satanás e seus demônios passaram a ter poder sobre os filhos de Deus. Esta é a verdade da Bíblia, foi o que aconteceu aqui, tá? A partir do que aconteceu no Jardim do Éden. Adão tinha autoridade dada por Deus, não usou a autoridade, ele é que devia comandar, ele é que devia dar as ordens, vem Satanás com astúcia e reverte tudo que Deus havia dito e ele obedece. Perdeu toda a autoridade, o diabo assumiu a autoridade. Por isso que, a partir daí, vamos lá no livro de Jó. Jó capítulo 1. Versículo 6. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão, não estendas a mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Então estava lá o tal de Satanás, rodeando a terra, passeando por tudo quanto era lugar. Mas você vê, para ele causar danos a Jó, mesmo sendo o império das trevas, foi preciso que Deus desse ordem, que Deus permitisse. Ah, Jó só crê em você porque você dá tudo de bom para Jó. Tira o que você dá de Jó, você vai ver se Jó não vira as costas para você. Querendo mostrar para Deus que a fé que Jó tinha era uma fé interesseira, como é da maioria das pessoas que creem na teologia da prosperidade. Elas têm uma fé interesseira, né? Só que Jó não, Jó tinha uma fé verdadeira. Aí você conhece todo o desenrolar da história. Mas deixa eu mostrar também outra coisa. Em 1 de Crônicas, vamos voltar lá. 1 de Crônicas, capítulo 21. Versículo 1. Ok? 1 de Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Pode procurar com calma. Calma, eu espero. Não há problemas. Pronto, irmã? Pronto? Então lá vai. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Satanás se levanta contra Israel, incita Davi a fazer algo que Deus havia dito para não fazer o censo de Israel. Isso aqui era o império das trevas. No livro do profeta Zacarias, vamos lá.
Zacarias capítulo 3, versículo 1. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Todos encontraram? Então vou ler. Posso ler? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor, para fazer oposição. Então, tudo isso que nós vimos aqui nesses poucos versículos são coisas que mostram como era a realidade enquanto estava na terra o império das trevas. Desde Adão até Cristo, era o império das trevas. Satanás entrava, Satanás saía, demônio entrava, demônio saía, demônio voltava com mais 7. Aquilo que a gente já conhece muito bem. Com a morte e ressurreição de Jesus, Paulo diz, olha, tem uma boa notícia para dar para vocês. Ele nos libertou do império das trevas. Nós estávamos no império das trevas. Ele nos libertou desse império. Mas não apenas nos libertou, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Acabou aquela realidade, agora nós vivemos numa outra realidade. Eu pergunto, pode uma pessoa que foi liberta do império das trevas e transportada para o reino do Filho do seu amor, voltar outra vez para o império das trevas? Impossível. Impossível, absolutamente impossível. Então, no ponto 2 da apostila diz, depois de Cristo, Jesus veio para nos libertar do império das trevas, derrotar o diabo e seus demônios e nos transportar para o seu reino, o reino do Filho do seu amor. Vamos lá em 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Ok? João, 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Vou ler, hein? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aquele que pratica o pecado, esse verbo está no particípio presente. Aquele que pratica diariamente, cotidianamente, rotineiramente, só pode proceder do diabo, são os filhos do diabo. Nós não vivemos na prática do pecado. Eventualmente, pecamos. Porque o pecado é toda e qualquer transgressão à palavra de Deus. Faltar um culto é um pecado. Né? Mas nós não vivemos na prática do pecado. Então, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para quê? Diga, para destruir as obras do diabo. Quantas obras do diabo ele destruiu? Hã? Todas. Então, por favor, você tem que tirar definitivamente da tua mente qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de lógica de que é possível hoje um filho de Deus ser possuído por demônios. Tira isso da tua cabeça de uma vez por todas. Isso acontecia antes da cruz. Aquilo que você lê em Mateus, Marcos, Lucas e João, aquelas possessões demoníacas, o endemoniado gadareno e tantas outras, aquilo era quando estava implantado no mundo o império das trevas. Antes da cruz, todos os filhos de Deus estavam prisioneiros do império das trevas. Agora, o que aconteceu na cruz? O que aconteceu na cruz? Gente, o que Paulo disse à igreja? Ele nos libertou do império das trevas. Eu pergunto, ele nos libertou ou ele vai nos libertar? Libertou na cruz ou vai nos libertar numa corrente de libertação de 13 sexta-feira
da seita do Edir Macedo? Hã? Libertou na cruz, há 2000 anos atrás. Então, isso já é para você começar a perceber, irmão, a astúcia do que o diabo usa para tentar enganar os filhos de Deus, com esses movimentos diabólicos aí, de corrente. A Bíblia diz que nós já fomos libertos do império das trevas. A Bíblia diz que Jesus na cruz fez a obra completa. Mas eles ficam dizendo que não, que o diabo está aí, que o diabo está fazendo. Porque você tem que se libertar. Se você não se libertar, você vai estar sempre possesso de Satanás. Esses movimentos de corrente, isso é coisa de 50 anos para cá. Isso é coisa nova. Aí eu sempre faço uma pergunta. E antes dessa gente surgir? Antes desse pessoal aparecer, como é que era a história? Quer dizer que as pessoas que se convertiam nas igrejas, as pessoas que nunca passaram por esses processos aí diabólicos, nunca se libertaram. E você sabia que eles dizem que não? Eles dizem, não, quem não se converteu nas nossas seitas são crentes endemoniados. Diz que só é liberto quem passou pelas correntes. Isso é uma barbaridade, isso é um absurdo. Deixa eu mostrar para você o que é que Jesus fez na cruz. Lucas, capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22. Ponto? Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura que confiava e lhe divide os despojos. Então o que é que Deus está dizendo aqui? O que é que Jesus está dizendo? Que havia um valente bem armado. Quem era esse valente bem armado? Satanás, o diabo. Veio um mais valente do que ele. Quem foi esse mais valente que veio? Jesus. Venceu o diabo, amarrou o diabo, seus demônios. Por isso que a partir da cruz, o diabo já era. Ele está amarrado, meu irmão. Eu vejo o povo de Deus aí, está amarrado. Eu te amarro. E o diabo deve dizer, o Deus dele já me amarrou há 2000 anos. E eles estão lá dizendo, está amarrado, eu te amarro. Eu já estou aqui amarrado. Ô povo burro. O diabo deve chamar os crentes de burro. Como é que pode? O Deus dele já fez isso na cruz. E eles não sabem. A única coisa que ainda permanece é que ele continua sendo o príncipe desse mundo. Só isso. Mas, fora disso, não tem mais vez para ele. Amém? Hã? Mas vocês da Cristo é a Vida não tem graça. Quero brincar com os irmãos de fora. Vocês sabem. Queria que os irmãos respondessem amém. Para eu dizer, quem falou para você que é isso? Não é mais príncipe de nada. Abra, por favor, no livro de João. Capítulo 12, como Jesus anunciou isso aqui, ó. João, capítulo 12, encontraram? Versículo 31. Então Jesus disse assim, chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora, o seu príncipe será expulso. Agora, há 2000 anos atrás, estava se aproximando a hora dele ir à cruz, se aproximava um momento cruciante da história, e ele diz, olha, chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora, na cruz, o seu príncipe será expulso. Eu pergunto, foi expulso ou não foi expulso? Foi expulso. E por que é que 90% ou mais dos crentes, dos evangélicos, abre a boca e diz, o diabo é o príncipe desse mundo? Sabe por quê? Porque não conhece Bíblia. Não se ensina isso. Não se mostra isso. Eu passei, meu irmão, olha, 30 anos da minha vida sem saber disso aqui. Com a Bíblia na mão. Viu? Porque diziam, não,
Agora o seu príncipe será expulso. É quando você faz uma corrente de 12 sextas-feiras. Aí o diabo é expulso, aí você se liberta, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Que é uma libertação fajuta, é uma libertação mentirosa. Então, na cruz, Jesus expulsou o príncipe desse mundo. Expulsou ou não expulsou? Então, se você, a partir de hoje, ainda abrir a tua boca para dizer o diabo é o príncipe desse mundo, você está chamando Jesus de mentiroso. Você está dizendo, o Senhor é um mentiroso, o Senhor não expulsou nada. Ele continua aí, ele é o príncipe desse mundo, ele está reinando. Não fale mais essa barbaridade. Abra em Colossenses, capítulo 2. Versículo 14. e 15. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Mais uma vez, Paulo traz boas novas, boas notícias para a igreja. E ele proclama em alto e bom som e diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Não há mais dívidas. Se hoje puxar a tua folha corrida dos céus, está limpa, não tem nenhuma pendência, você não deve nada, você está com a tua dívida liquidada, Jesus pagou toda a dívida na cruz. Aleluia, glória a Deus. Mas tem mais. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfou ou não triunfou? Triunfou. Aqueles demônios, Satanás e seus demônios, que agiam como forças diabólicas nos ares, entrava, saía, voltava, fazia isso, fazia aquilo, botava o sujeito louco, levava para o sepulcro. Agora na cruz do Calvário, Jesus triunfou sobre eles. Acabou o império das trevas. O mais valente venceu o valente. Os demônios foram postos em algemas eternas. Amém? Mais adiante em Hebreus, capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Ok? Posso ler? Todos acharam? Todos encontraram? Então vamos lá, vai. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Quer dizer, assim como todos os filhos de Deus um dia participam de carne e sangue, né? Tem filhos de Deus que ainda não estão participando de carne e sangue, ainda não nasceram nesse mundo, já nasceram espiritualmente, mas não participaram ainda de carne e sangue. Mas Paulo diz, todos participam de carne e sangue. Destes também ele quem? Deus igualmente participou. Jesus era quem? Deus. O único e soberano Deus, João diz. Então desse, ele igualmente participou. Deus se fez carne, Deus assumiu um corpo, isso é revelação de Deus. Para quê? Por sua morte. E Deus morre? Não, a carne. Por isso que ele assumiu um corpo. O corpo era o filho. O corpo era o ente santo. O cordeiro perfeito, sem mácula, sem pecado. Só um cordeiro perfeito serviria como sacrifício para acalmar a ira de Deus. Por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Se não fosse essa obra perfeita de Jesus, nós estávamos sujeitos à escravidão do diabo por toda a vida. Jamais nos libertaríamos. Agora preste atenção. Quando ele diz que por sua morte ele destruiu, essa palavra destruiu no grego não é a aniquilação do diabo. Essa palavra no grego, ela significa que o Senhor Jesus limitou a atuação de Satanás e seus demônios. Por exemplo, eles não podem mais agir na nossa vida.
Eles não podem mais fazer o que eles faziam antes. Ele entrava, saía, voltava, trazia mais 7. Por quê? A aniquilação só vai se dar na segunda vinda. Quando todos serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, o inferno. Então, esse destruiu, ele restringiu, ele limitou completamente a atuação do diabo e seus demônios em relação à igreja, em relação ao seu povo, em relação aos seus filhos. Como é que o diabo age ainda hoje no mundo? Através dos filhos dele. Através dos filhos dele num corpo de carne. Não tem mais demônio voando nos ares. Tem gente que diz que vê o diabo dentro da igreja. Pastor, olha, eu vi, pastor, eu vi. O senhor estava pregando, eu olhando para o altar, a unção era tão grande que Deus me mostrou o diabo naquela parede ali, pastor. Parecia uma aranha caranguejeira subindo, era o diabo, era o diabo. Não. Aqui não tem diabo nenhum. Na igreja de Jesus não tem diabo. Por isso, que como os homens de Deus, ou aqueles que se dizem de Deus, não proclamam essa verdade, mas pelo contrário, a negam, Deus usa um incrédulo para falar verdades que deveriam ser faladas na igreja. Um dia Deus usou uma jumenta para falar com o profeta Balaão. Deus hoje usa um ímpio para falar coisas que quem deveriam falar era o povo dele, eram os pastores dele. O compositor popular baiano fez uma música que dizia assim: na casa do Senhor não existe Satanás. Quem lembra dessa música? Fez sucesso no Brasil inteiro. Um ímpio, um incrédulo, talvez um macumbeiro. E o cara faz uma música e diz uma verdade que quem deveria estar dizendo éramos nós. Na casa do Senhor não existe Satanás. Não, na casa de Deus existe Deus, existe anjos. Aqui está cheio de anjos acampados em nosso redor. Aqui está a glória de Deus. Aqui não tem diabo, aqui não tem Satanás nenhum. Amém? Todavia, ele continua agindo nesse mundo através dos filhos dele. Anjos rebeldes que assumiram um corpo de carne. Por exemplo, tem um bandido muito perigoso aqui no Brasil, um traficante terrível, que já matou e continua matando muita gente, chamado Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar é uma dor de cabeça para os governos do Brasil. Ele fica numa prisão de segurança máxima, mas de dentro da prisão, o cara continua mandando matar, mandando arrombar, mandando estrupar, mandando tocar fogo em ônibus, mandando fazer arruaça. Ele comanda lá de dentro. E os capangas dele aqui fora fazem. Então é mais ou menos assim, sabe? Não pode mais agir como espírito nos ares, mas pode agir como vasos de desonra, como o joio no meio do trigo, como a planta que o pai não plantou. Aí pode. Por isso a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque não é... A igreja se preocupa com demônios e espíritos. Às vezes o demônio que ela tinha que se preocupar está no púlpito. Às vezes está com a Bíblia. Às vezes está usando um título de pastor e é um filho do diabo. Por isso que você vê tantos escândalos. Já hoje alguém comentou comigo na internet, mandou para eu ler. Pastor estrupa uma menina de 10 anos e toca fogo, não foi? Alguém viu isso? Eu digo que pastor, rapaz. Mas a imprensa bota pastor. Isso não é pastor de nada. Isso é um filho do diabo. Então, às vezes, está no púlpito das igrejas. Às vezes, está sentado do teu lado no banco, com Bíblia, cantando um hino de louvor a Deus. E lá para as tantas, está buzinando no teu ouvido para te tirar dos caminhos de Deus, para te induzir para o caminho do erro, para induzir você a fazer as coisas que são próprias do diabo. Então é contra esse tipo de atuação que nós temos que tomar muito cuidado. Amém? Judas, na sua epístola, antes de começar Apocalipse, tem a epístola de Judas.
E no versículo 6, encontraram? Judas diz assim: e há anjos, os que não guardaram o seu estado original de santidade, de temor a Deus, né? Mas abandonaram o seu próprio domicílio, o céu. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Aleluia! Glória a Deus! Olha o que Jesus fez na cruz, irmãos. Amarrou o valente, despojou principados e potestades, expulsou o príncipe desse mundo, colocou os demônios em algemas eternas. Eu disse numa das aulas que eu fiz aqui no seminário, que tem um pastor americano que escreveu um livro sobre essa coisa de demônio, e como gosta de demônio esse pessoal. Aí ele diz, não, está em algemas eternas, mas é assim, ó. É como você pegar um pitbull, cachorro desse que pega a pessoa e mata, e você botar uma corrente, mas uma corrente muito grande, enorme, que ele sai da tua casa, anda na rua, dá a volta do quarteirão, quem ele pegar, ele crau. O diabo está assim, está amarrado, mas é uma corrente que deixa ele percorrer o mundo inteiro fazendo das suas. Vai gostar do diabo assim no inferno, meu irmão. Como é que pode? Aí você diz assim, pastor, mas espera lá. Tudo bem, conferi na Bíblia, está tudo direitinho, preto no branco, tirado a prova dos 9. Mas pastor, perto lá de casa, tem uma tal de igreja aí, que é um tal de demônio manifestado aqui, é um tal de demônio gritado acolá, e o pastor diz está amarrado, e o pastor diz fica de joelho, porque eu tenho poder, em nome de Jesus. E como é que fica essa situação? Em primeiro lugar, nunca duvide daquilo que Deus diz na Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. A maioria do povo de Deus faz exatamente isso, duvida da Bíblia. Não, está tudo aí, está legal, mas e como é que lá perto lá de casa, como se dissesse, o que acontece lá, está mostrando que a Bíblia está mentindo. Não duvide da Bíblia, duvide de lá. Comece a pensar, espera lá, a Bíblia é a verdade. E aí o cara está mostrando ali que tem demônio. Que truque é esse? Como é que pode? Deus não mente, a verdade é essa aqui. Mentira está lá. Como é que é essa mentira aí? Como é que a gente entende isso? Como é que a gente começa a compreender isso? Se aquilo que essas seitas fazem é exatamente tudo contrário à Bíblia. Olha, meu irmão e minha irmã. Aquilo que acontece em todos esses movimentos, principalmente no movimento pentecostal e neopentecostal, não passa de uma histeria da carne, de uma histeria da mente. Vou explicar o que é isso. Vou explicar para você o que isso significa. Olha, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Nós não compreendemos ainda o poder que a nossa mente tem. Você sabe que nós não usamos nem 1% do poder da mente. Não usamos. Então a gente não tem ainda noção do que a nossa mente é capaz de fazer. Eu não sei se você sabe, hoje já se realizam pequenas cirurgias com hipnotismo. Quem sabe disso? Algumas pessoas sabem. Já se faz hoje, no Brasil e no mundo, pequenas cirurgias que ao invés de usar anestesia, o sujeito vai lá e hipnotiza o paciente. E o cara vai lá, faz uma cirurgia na boca, no dente, sem anestesia nenhuma, só por hipnotismo. Acaba, ele volta assim e está tudo certo. Olha o poder da mente. Você já ouviu falar de gravidez psicológica? Quem já ouviu falar nisso? Para quem não sabe, a maioria ficou de mão abaixada. Gravidez psicológica é o seguinte: a mulher começa a ficar com desejo de ser mãe, ela quer ter um filho, ela quer ficar grávida, e passa um ano, passa 2, e nada de engravidar, e quanto mais o tempo passa, mais o desejo aumenta, mais ela fica com vontade de ter uma criança, e a mente dela começa a trabalhar tanto isso,
que um dia ela diz, caramba, acho que agora a coisa pegou. Acho que agora meu marido acertou no alvo. Estou grávida. A menstruação parou, já estou sentindo enjoos, a minha barriga, ó aqui, já está um pouquinho grande, os seios já estão entumecidos, já sai até o primeiro leite, que chama-se colostro. Ela, estou grávida. Aí corre para o médico, cheio de alegria, doutor, até que enfim gravidez. Foi mesmo, olha aqui, o senhor não está vendo? O médico, vamos pedir um exame. Não precisa, o senhor é cego? O médico disse, não, precisa sim, eu preciso que o exame comprove. Mas o senhor não está vendo minha barriga, doutor? Já faz 2 meses e meio que minha menstruação não vem. Doutor, eu estou com enjoos de morte. Olha, pastor, doutor, os meus seios como cresceram, eu aperto, já sai leite. O médico disse, não, mas vamos fazer o exame. Aí pede o exame. A mulher faz o exame, teste de gravidez, pega o resultado, leva para o médico olha. Diz, olha, lamento lhe informar, mas você não está grávida. A mulher só falta arrancar o pescoço do médico fora. O senhor está ficando doido? O senhor está brincando comigo? Não, não estou brincando não. Está aqui. E como é que pode? Olha aqui eu. A senhora teve uma gravidez psicológica. Olha o poder da mente. A mente fez a menstruação parar, fez a barriga crescer, fez os seios ficarem entumecidos, crescidos, fez até aparecer leite e não tinha gravidez nenhuma. Tudo fruto da mente. Irmãos, é exatamente o que acontece nesses lugares. Vou dar um exemplo. Você quer ver uma coisa? Vamos falar logo das grandes. Eu não gosto de falar de coisa pequenininha, não. Eu gosto de falar dos gigantes. Aí a gente dá logo uma trauletada e derruba o gigante. Vamos falar das grandonas. Uma universal da vida dessa aí. Uma mundial do poder de Satanás dessas aí. Está lá 2.000 pessoas no que eles chamam de reunião. Não chamam nem de culto, chamam de reunião. 2.000 pessoas. Aí o cara diz, vamos fazer agora a oração da libertação, do sacudimento. Aí vamos ficar de pé, fecha os teus olhos, você vai pensar no teu problema, pensar no teu marido que bebe, teu marido que tem amante, teu filho que está nas drogas, você vai pensar no... Aí começa. Aí começa aquela gritaria, aquela coisa, e quando o cara cansa, passa para o outro, porque não pode parar. Tem que criar um frenesi, tem que criar um clima dentro daquele templo ali. Quem já esteve nesse lugar sabe o que eu estou dizendo, né? É assim ou não é assim? Aí grita, e o demônio que está no marido dela vem aqui, o demônio que está lá no pinico, sai do pinico, Satanás, vem aqui, manifesta aqui, e tal. De 2.000 pessoas, 20, entre aspas, estão manifestadas. Você já percebeu, você já foi nesses lugares? Que os obreiros já são instruídos a pegar aquelas pessoas que, entre aspas, manifestam e trazem para frente. O cara vai começando a tremer, opa, vamos lá, amarrado, viu, demônio? Amarradinho, viu? Fique tonta, irmã. Presta atenção. 2.000 pessoas, 20 diz que estão manifestadas. A coisa é tão absurda que sem ninguém perguntar, o cara já dá a explicação. Ele já dá uma desculpa. Ele diz, olha, talvez você esteja perguntando, pastor, e eu? Por que só esses 20 aí? E eu? Porque a maioria dos demônios sai sem manifestar. Todo mundo gosta. Opa! Ai, que privilégio. O meu saiu sem se manifestar. Não precisa ir lá para frente. Oh, obrigado, Jesus, obrigado. E todo mundo acha que estava com o diabo saiu sem manifestar. Nada disso. Não tem diabo ali em lugar nenhum. É tudo uma histeria da mente. Por exemplo, nós estamos aqui nessa noite. Vamos imaginar que eu fosse começar a falar de coisas
nojenta, coisa que dá nojo mesmo. Dissesse assim, irmãos, olha, eu passei agora ali no centro, tinha um mendigo, a perna inchada, dessa grossura, uma ferida aberta, o pus escorrendo. Até eu falando da enjoo. Só imaginar. Vamos parar por aí. Mas imagine que eu continuasse falando. Ninguém aqui ia gostar. Mas se eu fosse fundo, e veio o outro, lambeu. Olha a cara, olha aí. Todo mundo fazendo assim. Se continuasse falando, irmãos, iam ter pessoas aqui que iam vomitar. Ia ter gente que ia sair correndo ali para o banheiro, com ânsias de vômito, querendo provocar. Eu falei aqui, comecei a visualizar o que eu estava falando, me deu enjoo. Nem todos, a maioria ia ouvir, não ia gostar, ia achar horrível falar de uma coisa dessa, mas algumas pessoas iam sentir uma reação orgânica, iam sentir ânsias de vômito, iam sentir vontade de provocar. É exatamente o que acontece nesses lugares. Aquelas pessoas que são mais sensíveis, quando chegam lá, já foram porque ouviram no rádio, na televisão, que está sofrendo porque o diabo está botando sofrimento. Olha, o teu marido bebe porque tem um Zé Pilintro do demônio da cachaça. É o Zé Pilintro da cachaça, é? Hein? Quem é que falou aí, é? Vocês estão por dentro, rapaz? Gente, ó, tá vendo como no instante respondem? Faz 20 anos que Deus tirou isso da minha mente. Mas diz lá, não, aquela mulher que está com o mamãe do teu marido, ela tem uma pomba gira. O teu marido que vive se prostituindo, ele tem o demônio da prostituição. Você que está desempregado não arranja emprego, é porque tem um tranca-rua. Aí quando a pessoa vai, ela já vai porque ela está crendo que é isso. Já chega lá com a cabecinha feita. Aí o cara diz, vamos ouvir a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus que vai ouvir? Ele vai abrir ou em Mateus, ou em Marcos, ou em Lucas, ou em João. Vai pegar uma passagem que fala de demônio. Via de regra, um endemoniado gadareno. Tá vendo, pessoal? Tinha 2.000 demônios. Olha aqui, ó. Os demônios saíram, entraram nos porcos. Jogaram os porcos dentro de uma lagoa, morreram tudo afogados. É isso que o diabo está fazendo com você. É isso que o diabo está fazendo com o teu filho. É isso que o diabo está fazendo na tua casa. Aí, mais uma vez, faz uma lavagem cerebral na pessoa. Quando chega na hora que ele diz, fica de pé, fecha os teus olhos, que agora o fogo vai cair, agora o diabo vai se ver comigo, e começa aquela patifaria daqueles gritos. O demônio está no marido dela, o demônio está na amante, vamos para Bagira, sai de lá. Parece aquele cara que narra corrida de cavalo no Jockey Clube do Rio de Janeiro. Já viu quando tem o Grande Prêmio Brasil? E lá se vai o cavalo passou pelo primeiro, rodou pelo segundo, pelo terceiro, aí nós o cara narra uma corrida de cavalo numa velocidade. É o que eles fazem, é uma velocidade, meu irmão. Cansa, passa para o outro continua na mesma velocidade, não pode parar, que é para criar o estresse, o histerismo. Aí as pessoas que são mais sensíveis, a pessoa está lá, ô Senhor, tira o demônio que está no meu marido, o demônio está no marido dela, vem para ela, manifesta nela. Quem tem a cabeça mais fraquinha, se impressiona, daqui a pouco começa. Opa! Olha, o primeiro chegou, manifestou. Aí traz para frente. Por que traz para frente? Que é para fazer o espetáculo. Que é para fazer o final da papagaiada. Sempre escolhe um, traz aqui, traz o beiro, bota aqui. Aí pega o microfone. Demônio, como é teu nome? Já ouviu isso? Só que é assim, ó. Já tem os obreiros que estão ali, eles já estão instruídos. Obreiro, escolhe um demônio legal para entrevistar, viu?
Aí o obreiro já testa embaixo. Demônio, como é teu nome? Diz o nome. Exu Caveira. Isso é bom, isso é bom. Sabe por que isso? Porque muitas das vezes acontecia assim. Traz esse demônio aí. Demônio, como é teu nome? Maria das Graças Pereira. Acabava a brincadeira. Então já vai orientando. Traz, escolhe aí, escolhe um bom, viu, obreiro? Escolhe um legal, um que fale mesmo que é demônio. A pessoa já está com a cabeça feita para falar, viu? Traz aqui em cima. Outra coisa. Isso é para você raciocinar. Porque enquanto nós não temos olhos iluminados, a gente não enxerga isso. Eu passei 15 anos e não enxergava isso. A única coisa que ficava na minha cabeça era o seguinte. Eu dizia assim, puxa vida, durante o ministério terreno de Jesus, tanto Jesus como os apóstolos, quando pegavam uma pessoa endemoniada, dizia, sai demônio! Era uma vez só. Eu dizia, por que que aqui é em suaves prestações semanais? O cara está fazendo uma corrente quinta-feira de manhã, manifesta. Se ele voltar à tarde, manifesta de novo. Se é daqueles que vão 3 vezes ao dia porque quer se libertar rápido, manifesta de noite também. E eu ficava encucado. Eu dizia, como é que pode isso? E não tinha resposta. Por isso que eu estou passando para vocês é para raciocinar. Observe. 95% daqueles que, entre aspas, estão manifestados são mulheres. 95% é mulher, 5% é homem. Poucos homens manifestam. Segundo lugar, 99,99999% é de gente pobre. Você não vê rico manifestar. Quantas vezes eu atendi gente da mídia, gente do mundo artístico, quando eu estive em São Paulo, atriz de televisão, ator de televisão, gente viciada, gente com problema, alguém trouxe. Não manifestava nem por decreto do rei. Mas quando era um pobrezinho, manifesta. Aí o pobrezinho é assim, ó. Demônio, como é seu nome? Quem é o chefe? Sou eu. Quantos tem aí? 2.000. O pobrezinho tem 2.000, o rico não tem nenhum. Sai se manifestar. Só que ninguém raciocina sobre isso. As pessoas vão engolindo aquilo que é passado, aquilo que é dito, sem raciocinar, sem pensar. Não pode ser assim não, irmão. Isso é um engodo, isso é uma fraude. É uma fraude. A pessoa está lá 15 anos depois. Porque ali é como se fosse, como era antigamente, quando você ia comprar um apartamento pelo sistema financeiro da habitação, pelo BNH. Antigamente você comprava para pagar em 30 anos. Aí quando chegava nos 30 anos, você diz, agora eu vou no banco pegar o papel para fazer minha escritura. O banco dizia, não, ainda tem um resíduo aqui. Ainda tem tanto, tinha umas contas que eles faziam que sempre tinha dívida. Aí você tinha que passar mais uns anos pagando o resíduo. Não acabava nunca de pagar. Você morria e não se tornava dono do imóvel. Nesses lugares é assim. A pessoa está lá há 30 anos, aí um dia ela diz, pastor, olha, estou sentindo uma dor aqui, estranha, não quer passar, já tomei remédio. Pastor, pera, vem cá, fecha os olhos. O rabinho do diabo que está no estômago. O rabinho do diabo que ficou. 30 anos depois. Não, irmão, isso é um restinho que está aí. Bora. O restinho que está aí, vamos saindo. Eu mandei sair todos há 30 anos atrás, mas vocês me enganaram, vocês permaneceram, vocês não podem resistir à minha ordem. Sai! E as pessoas acreditam. E as pessoas acreditam nisso. Tem uma história de demônio forte, demônio fraco. Manifestou lá na igreja um demônio forte, os obreiros não aguentaram, era um cara fortão e jogou o obreiro para o alto, quebrou banco, subiu no altar, arrebentou o som.
Aí um dia, o chefe da seita disse assim: ah, foi bom vocês falarem isso, que eu vou dar uma dica para vocês. Nunca mais isso vai acontecer. Quando manifestar um demônio forte, como se houvesse demônio forte e demônio fraco. Quando manifestar um forte, esse que faz estardalhaço, esse que vai 5 obreiros em cima, ele joga os 5 para o alto, você que é pastor, desce e resolve a parada. Mas você vai resolver assim. Ele dizia assim: isso foi um truque que eu aprendi. Ele disse: você vai... Quem quer vir aqui? Vem cá, irmão. Faz de conta que ele está com um demônio forte. Já jogou tudo pro alto, jogou o Eric no chão. Rodrigo foi, ele deu uma capoeira, Rodrigo, buf. Aí eu já aprendi o macete, aí eu desço e pego ele aqui pelo cangote. Olha o truque que ele ensinou. Vai bem no pé do vídeo, preste atenção, meu irmão. Para com a palhaçada, senão eu vou levar... Isso não era no microfone, não. Tirava o microfone. Para com essa palhaçada, senão eu vou levar você lá dentro e vou te encher de porrada, viu? Acabava o demônio. Obrigado, tá, querido? E se fosse mulher? Se fosse mulher... fazia a mesma coisa, só que dizia assim: minha filha, para com essa palhaçada, senão eu vou tirar tua roupa agora e deixar você nua. Acabava a palhaçada, acabava o demônio. Como é que pode isso? Demônio que tem pudor, é? Demônio que tem medo de levar pancada? Viu? Isso é real, isso é a realidade. Há alguns anos atrás, uma irmã lá em Recife passou a fazer um seminário, passou a congregar com a gente, aprendeu essas verdades. Aí um dia ela veio falar comigo. Ela disse: pastor, não é que é verdade mesmo? O que, minha irmã? O que o senhor disse? E eu digo alguma coisa que não seja verdade? Não, eu sei. Eu estou falando porque eu provei na prática. O que foi? Esse pastor, tem uma família vizinha da minha casa, as irmãs são crentes, e uma manifesta demônio, mesmo crente. E quando manifesta, pastor, faz um escarcéu, vem a crentalhada toda, nego dá de Bíblia na cabeça dela, pai, Satanás, sai, demônio. E não tem jeito. Olha, se ela começar às 9 da noite, vai até 3 da manhã, a esculhambação no meio da rua. Aí eu aprendi na igreja, cheguei para as irmãs dela e disse assim: olha, deixa comigo, entra, manda todo mundo ir para casa, deixa ela sozinha aqui comigo na rua. Ela disse. Tinha um vizinho dessa família que estava preso porque o cara era meio doido e já havia matado umas 5 pessoas. Né? Era um psicopata. Aí ela ficou só ela e a outra lá. Daqui eu não saio. No meio da rua, mó palhaçada, né? Aí ela foi lá, pegou no cangote e disse: olha, como era o nome dele? Joãozinho Matassete, o negócio. Joãozinho saiu da cadeia, vem ali com uma peixeira tamanho do mundo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Joãozinho Matassete vem ali com uma peixeira, ó. Ai, Jesus amado, correu para dentro que acabou o demônio. Ai, 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 ai. Oi? Vocês já ouviram falar no Padre Quevedo? O Padre Quevedo é um parapsicólogo, né? Ele trabalha muito com essa coisa do poder da mente, essas coisas paranormais que acontecem, né? Objeto andando dentro de casa, ele trabalha com essas coisas assim. Ele é muito bom nessa área aí.
Aí o Fantástico, durante um tempo, ficou fazendo um quadro, que eu não lembro o nome agora, que era exatamente para ele desmascarar essas coisas. E ele ia desmascarando. Aí um dia, o Fantástico passou a semana toda anunciando que ele ia ficar frente a frente com o Pai de Santo, e ia provar se tem Pai de Santo, se tem demônio ali ou se não tem. Se tem um espírito ou se não tem. Aí eu fiquei louco para ver, deixei gravando, quando cheguei em casa da igreja fui ver. Aí levaram ele no centro espírita. Aí disseram o Pai de Santo, ó, aqui é o Padre Quevedo, ele disse que não tem negócio de espírito aqui, isso tudo é mentira, então a gente veio para tirar a prova. Topa o Pai de Santo? Topo. Então pode baixar o santo? Pode. Vou orar aqui. Aí o Pai de Santo começou, vendo toda a força do inferno, vem agora aqui. Aí, chegou, cheguei. Aí o Padre Quevedo, como é teu nome? Fala o nome. Sou Lúcifer. Lúcifer. Você que tentou Jesus? Isso. Aí o Padre Quevedo começou a falar com ele em aramaico, que era a língua que Jesus falava na época. Falou em aramaico, falou em grego, falou em hebraico. E o pessoal disse, ué, não estou entendendo, por que o senhor está falando assim? Ué, não é Lúcifer? Eu estou falando com ele com a mesma língua que Jesus falava. Como é que ele não entende? Aí o Pai de Santo disse assim, eu vou lhe matar. Se você vai me matar, então diga o dia, a hora e o lugar. Eu já sou um homem com mais de 70 anos, eu posso a qualquer momento morrer, vai que eu morro quando sair daqui, vão dizer que você me matou. Então diga o dia, a hora e o lugar. E já que você é poderoso, vamos fazer o seguinte, não precisa nem me matar. Sem tocar em mim, quebre meu dedo. Você não é um espírito? Desmoralizou, esculhambou o negócio de Pai de Santo. Né? Hein? Foi na televisão, foi no Fantástico da TV Globo. Amém, irmãos? Nós precisamos crer nisso. Eu fico indignado como é que a maioria do povo evangélico não acredita nisso. O sujeito abre a boca e fala, porque é o diabo. A boca já fica cheia, sabe? Vai gostar do diabo assim lá no inferno, meu irmão. Que negócio de diabo? Eu lá conheço o diabo, eu conheço o Deus Todo-Poderoso, eu conheço esse Senhor da Bíblia aqui, esse aqui eu conheço, meu irmão, em profundidade, porque Ele é o Deus que é Senhor dos céus e da terra. Às vezes você liga o rádio, nessa seita de Davi Miranda, Deus é terror, né? Ali na outra rua tem uma dela. Eu só chamo Deus é terror, porque mulher não pode se depilar. Isso é um terrorismo, né? Homem não pode ir à praia. Não pode isso, não pode aquilo, não pode... Deus é terror. Às vezes está lá, Davi Miranda. Demônio! O que você está fazendo na vida dela, demônio? E eles tudo imita, tudo igual. É um bando de Davizinho, clone. Demônio! Por que você entrou na vida dela? Porque ela usou calça comprida. Pronto. Nunca mais as mulheres da seita dele usam calça comprida. Fica todo mundo com medo. Olha, se usar calça comprida, o demônio entra. Você tem levado muitas mulheres para o inferno, demônio? Tenho. Por quê? Porque elas pintam as unhas. Não. Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus demônios, não para filho de Deus. Nenhum filho de Deus vai para o inferno, irmão. É impossível isso. E para a gente terminar, 2 de Pedro, Pedro diz à igreja, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. Então a verdade da Bíblia é essa, querido. A partir da cruz, quando Jesus disse, está consumado, Ele nos libertou do império das trevas, Ele estabeleceu o reino do Filho do seu amor, Ele venceu o valente, Ele amarrou o diabo, Ele expulsou o príncipe desse mundo, Ele colocou os demônios em algemas eternas.
E se o mundo inteiro disser que não acredita, eu fico com Deus, meu irmão. Mesmo que o mundo inteiro fique contra. Amém? Quem acredita que Jesus fez isso, diga amém. Diga glória a Deus. Agora deixa eu explicar, só para terminar. Pastor, mas pode acontecer de uma pessoa estar com demônio mesmo? Se for um demônio revestido de carne. Não é que o demônio desceu e entrou, tem que se libertar. Não, só se é filho do diabo mesmo. Às vezes você não diz assim, ó. Puxa vida, até o semblante daquele irmão é um semblante angelical, de paz. Poxa, a gente olha pelo semblante dele, que é uma pessoa cheia de Deus. Você não diz isso às vezes? Quantas vezes você vê pessoas que você olha assim, meu irmão, expressa o diabo em pessoa. Expressa. Aí o diabo tem lá seus truques. Os ministros de Satanás têm lá os truques deles, que não me interessa, não quero saber. Eu quero saber do poder do Deus da Bíblia, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, Deus de Jacó, que é também o nosso Deus. Diga glória a Deus, diga louvado seja o nome de Jesus.